Olá, boa noite. Hoje nós vamos iniciar nossa live com o capítulo. Aliás, hoje nós vamos iniciar o encerramento, porque termina hoje Primeira Crônicas, no capítulo 29, né? Então a gente vai ler hoje 28 e 29, se Deus permitir. E aí a gente inicia a Segunda Crônica, que, como a gente já falou aqui, é o mesmo livro, mas ele foi separado para o benefício da leitura mesmo, de carregar como é que diz, as escrituras e organizar tudo mais, né? Então era mais fácil fazer dessa forma e nos foi entregue dessa forma, então vamos ler como um livro, obviamente, mas separados por duas partes, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração hoje para a gente já iniciar nossa leitura, para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui, obrigada porque o Senhor nos coloca unidos para alimentar nosso espírito, para entrarmos em comunhão com o Senhor. Obrigada porque sem a sua força, sem o seu desejo para a nossa vida, sem a sua vontade, o seu poder sobre a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor completamente, é o que faz a diferença em tudo o que fazemos. Lembrar do seu nome, ser tocado pelo Espírito Santo em cada coisa que a gente faz, Pai, é o que faz sentido nessa vida, porque uma vida sem sua liderança, suas instruções, o seu amor, a sua graça, a sua forma de nos guiar no correto lugar. E sem isso, Pai, nós não conseguiríamos não somente ter uma vida, como também ter uma vida com o Senhor. Então, nós agradecemos pela nossa fé, que o Senhor diz que sem a nossa fé é impossível agradar o Senhor, e a gente agradece pela oportunidade de podermos crer em Ti. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou para esse banquete, e nós agradecemos não termos negado, Senhor. Que bênção, que vitória contra o mundo. Que privilégio é poder dividir o reino com o Senhor Jesus. Obrigada, obrigada pelo título de Pai que nos foi dado. Obrigada por essa herança. Obrigada, Jesus, porque a sua misericórdia, o seu amor ultrapassa o entendimento. Obrigada por esse momento. Que o mal, o inimigo, todo o seu exército sejam parados contra qualquer coisa que eles estejam tentando contra a nossa vida espiritual, física, emocional, profissional, pelo sangue de Jesus Cristo, que mal algum nos pegue, que mal algum nos olhe, Jesus, que mal algum nos toque, para a honra e a glória do seu nome, estamos debaixo das suas asas. Obrigada, Jesus. Vamos iniciar nossa live hoje, consagrada a Ti. O Senhor me use como canal, o Senhor põe as palavras corretas, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos e nosso coração espiritual, para que nós possamos entender a mensagem que é escondida, mas que o Senhor a revela. Que nós possamos entrar em comunhão e sermos mais de Ti e menos de nós. Que a gente aprenda com os antepassados. Que a gente aprenda com todos eles que mostram como o Senhor é, o seu caráter, a sua personalidade, tudo aquilo que precisamos para conhecer nosso Pai. Obrigada, Deus. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, 1 Crônicas 28. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000, de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, bem como os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, ó irmãos e meu povo. Então, ele está falando agora para todo o povo especificamente. Escutem, ó meus irmãos e o meu povo. Eu tinha no coração um propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor. Um lugar
peraí, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construir, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você já é guerreiro. Desculpa, você é um guerreiro e derramou muito sangue. Essa conversa que Deus tem, né, com Davi, esse momento de oração aqui, ele revela tanto sobre Deus, né? Porque quando você olha assim o que ele está dizendo, eu tinha um plano. Eu vou deixar azul aqui, highlight só disso aqui. Olha só que maravilha. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso. Mostrar os pés de Deus e fiz. Mas Deus me disse, você não construirá. Quantas vezes na sua vida você percebe que você tem um plano e às vezes ele é frustrado de alguma forma? Quantas vezes você pensa, esse meu plano vai dar muito certo. Não, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí, perfeito, beleza, a gente vai fazer dessa forma, ou então aqueles vão fazer daquela forma. Quantas vezes você já programou, planejou, criou algum plano e Deus foi lá e de alguma forma ele parou esse plano? Então, quando Davi diz, eu tinha no coração um propósito de construir um templo, mas Deus me disse: você não construirá. Quantas vezes o nosso plano é um e Deus tem outro? E muitas vezes isso nos frustra. Muitas vezes isso diz: poxa, isso não era o que eu tinha pensado. Não era dessa forma, não foi assim que eu tinha planejado. Mas Deus diz o porquê de não deixar. Então, é interessante essa conversa que Davi tem com Deus, porque é nesse momento que ele diz: olha, gente, é o seguinte, eu tinha no coração o propósito de construir o templo, porque Deus fica de um lugar para o outro, de uma casa para outra, então eu ia fazer mesmo o templo para Deus, para descansar, para colocar a arca da aliança dele ali, colocar ele ali e tudo mais. E eu fiz planos. E essa parte aqui que é maravilhosa. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá. Então, só essa parte em si já nos mostra tanta coisa que Deus não permite acontecer em nossa vida, porque não é plano dele. Muitas vezes a gente quer um plano na nossa vida que vai dar tudo muito bem, muito bom, no nosso ponto de vista. Aí Deus vai lá e nos para, nós nos sentimos frustrados de alguma forma. Agora, sem a gente conhecer Deus, a gente questiona. Conhecendo Deus, a gente agradece. Quantas coisas você já saiu como livramento na sua vida? Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento profissional, seja um grupo de amigos, um relacionamento espiritual que você teve. Quantas vezes, né? Então, é o que a gente fala sempre. Deus tem planos para você. Se você não entrar em comunhão com Ele, tudo que Ele tiver vai ser só plano. Agora, você tem planos para você, mas se Deus não tiver com você, não vai dar certo. Não, tá, deu certo o plano X, Y, Z que eu tive e não tinha Deus. Aí você tá numa caminhada cristã errada, porque a gente fazer plano, chamar Deus, querer que dê certo ainda. Então, nós precisamos nos entregarmos a Deus, entregar os nossos planos a Deus e pedir para que Ele não somente abençoe os planos, mas para que Ele nos mostre que se não for plano dele, tira. Se não for plano dele para a sua vida, mude a rota, Senhor. Confie nele. Porque Davi tinha um plano imenso de construir. Olha a intenção de Davi. Não, tá, mas é porque realmente, às vezes a intenção que é errada. A de Davi não é errada. Olha a intenção que ele tinha, parar de deixar Deus indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Queria construir de fato um templo e Deus falou: não, você não vai. Por quê? Porque tem uma coisa: você é guerreiro, já derramou muito sangue. E essa morte Deus não pode carregar. Então,
É sempre interessante a gente meditar nessas circunstâncias da nossa vida onde o nosso plano é um e o de Deus é outro. E quando você entra em comunhão com o de Deus, mesmo você sem saber qual é o plano de Deus, você sabe quem Deus é. Pode não saber o plano dele, mas um relacionamento com ele vai te revelar o plano. Isso é bíblico, porque Deus nunca deixou ninguém no escuro. Deus nunca deixou ninguém perdido na palavra de Deus. Quando ele tem um plano, ele vai lá e executa. É igual a gente sempre fala. Deus, ele não é um Deus imprevisível. Deus não é um Deus que muda a história o tempo inteiro, que tem um caráter que oscila, que tem uma personalidade que oscila. Deus é simples, preto no branco, sim ou não, certo e o errado. Então, quando a gente vê ele dizendo, não, por conta disso, é por conta disso, não tem por que a gente tentar dar a volta. E na sua vida, se você acha que você não escuta os planos de Deus, por algum motivo você acha, olha, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei quais são os planos de Deus, a resposta está no seu relacionamento com Ele, sempre. Porque Ele tem um plano para você. E Ele não vai ficar escondido, quer dizer, fazer o que Ele quiser, Ele pode fazer, Ele é Deus, mas normalmente você não vê Deus se escondendo enquanto as pessoas precisam dele. Não, mas e lá atrás? Quando eles estavam escravos do Egito? Eles pediam, ué, pediu e Deus realmente não respondeu. E aí, faz o quê? Negativo. Eles viraram as costas para Deus. Muito antes. Dilúvio veio, Deus deu chance, e tudo isso que Deus fazia porque ele tinha um plano melhor. Então, por que que a gente tem na palavra outra coisa que faz, que firma esse nosso versículo de hoje, quando ele fala, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor, toda a sua alma, e obviamente que é a parte que todo mundo deixa para lá, né? Que seja de acordo com o seu propósito. Porque muitas pessoas acham que tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo Deus, então vai correr tudo bem, né? Então como é que diz? Tem o resto da frase, o resto do versículo, desculpa. Então, quando a gente lê isso na Bíblia, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E tudo vai ocorrer para o bem, porque é o que ele disse. Mas não pode esquecer a parte do propósito, dos planos de Deus, não tem como. É igual a mulher adúltera. Todo mundo fala, Jesus não jogou pedra. Mas o que que ele falou depois? Vai e não peque mais, né? Muitas pessoas só pegam aquela parte específica. Jesus não jogou a pedra, também, então é isso. Não é isso. Para conhecer o caráter de Deus, tem que aceitar, ué, o que ele escreve, o que ele diz, o que ele é. Não a gente querer tentar mudar. Ele é simples e não é imprevisível. Então ele fala para Davi que ele não vai construir porque ele derramou muito sangue. No entanto, o sangue. E uma coisa que é interessante, a intenção de Davi era linda, né? A intenção de Davi era que, de fato, Deus tivesse uma casa, Deus tivesse um templo, um lugar onde as pessoas podem ir. A sua intenção com Deus também, porque Deus ofereceu um templo, a Davi ofereceu um templo que não era dele, né? A gente ouve falar o templo de Salomão, o templo de Salomão, porque foi Salomão quem, como é que fala? Quem tomou conta da obra. Mas Davi quem deixou tudo pronto. É o templo de Davi que seria, né? Mas a gente escuta falar de Salomão, mas porque foi ele que construiu. Enfim, então, para que a gente possa passar para a próxima parte, é a gente entender que você também tem um tempo para entregar a Deus, seu corpo, tudo que você faz, tudo que sai da sua boca, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você sente. Davi teve uma boa intenção de dar ao Senhor
um templo, uma casa. E você também tem. Seu corpo é o templo do Senhor, é onde o Espírito Santo habita. Então você também tem essa responsabilidade como Davi teve. No entanto, Deus de Israel escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família dentre os meus filhos, desculpa, os filhos do meu pai, e ele quis fazer-me rei de todo Israel. Isso aqui é Davi dizendo, vocês lembram? Dentro de todos os filhos de Jessé, Davi estava lá pastoreando, tudo mais, dentre todos da família, Samuel foi lá e escolheu Davi, porque Deus escolheu e Deus escolheu fazer ele rei de todo Israel. Dentre todos os muitos filhos que me deu, porque Deus é quem dá a vida, ele escolheu o meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele me disse: o seu filho Salomão é quem construirá o seu templo, desculpa, o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês diante de agora ele está falando com o povo, tá? Por isso, agora declaro a vocês diante de todo Israel, a Assembleia do Senhor, reunião do Senhor, e diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Olha que coisa mais linda que ele fala aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. A gente não sei por que esse coisas lindas. Fica só no azul. Não vou desistir. Pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Todos. Olha que coisa mais maravilhosa de se entender. Que o Senhor sonda o seu. Não, tá, mas isso aí era só com Davi. Gente, Deus não mudou quem ele é. Deus não mudou quem ele foi com Davi, Deus não mudou a forma com que ele faz a justiça, Deus não mudou a forma com que ele ama, Deus não mudou a forma com que ele perdoa, Deus não mudou a forma com que ele aplica a justiça, Deus não muda. E a coisa mais maravilhosa é a gente saber que ele não muda, que a gente tem acesso a quem ele é, o que é o errado, o que é o certo. Imagina se ele ficasse mudando. Imagina se fosse um Deus inconsistente. Um Deus que muda de hora para hora alguma coisa, uma regra, uma lei, o que que é isso? Imagina. Então, que maravilha que o nosso Deus não muda, porque a gente o conhece. E ele sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos. Então, se a pessoa tiver com um pensamento ruim, tiver uma intenção ruim, Deus já sabe. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E isso aqui, gente, vale até hoje. Não, tá, mas e Jesus, como é que faz? Vamos explicar isso aqui. Se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Porque aquele que negou a Cristo, né, até o momento do último respiro daquela pessoa, se ela não se arrepender, se ela não buscar Jesus, se ela não se confessar e arrepender dos pecados e crer que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós, ela é rejeitada para sempre, acabou, não terá outra chance. Por isso que enquanto estamos vivos, por isso que Deus fala tanto sobre estar vivo. Por isso que ele fala que os mortos, depois de mortos, não escutam mais. Então, quando ele fala, se você o abandonar e rejeitará para sempre, aí alguém fala assim, não, mas hoje tem Jesus, mas
se a pessoa se arrepender, porque uma vez que ela abandona Deus, ou seja, rejeita a palavra de Deus, e se ela morrer fisicamente, né, não tem outra chance, acabou. Então, ele rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, das suas salas superiores, das suas câmeras internas e do lugar de expiação. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito Santo de Deus, obviamente, lhe havia posto no coração. Você entende quando seu coração fala, Deus fala para tomar cuidado com o coração porque ele é enganoso. Por quê? Porque ele é corrompível, isso a gente já sabe, né? Mas olha aqui que lindo, Deus falando o quê? Que é o Espírito Santo que põe no coração as nossas coisas. E, obviamente, aqui é acerca dos pátios e tudo mais, mas você não está vivendo nessa época. Então, aquilo que Deus põe no seu coração é a forma dele falar. Então, quando você fala assim, nunca ouvi a voz de Deus, Deus nunca respondeu, ele usa o seu coração. E é perigoso porque, às vezes, é igual aquela história que a gente já leu, que a gente já falou aqui sobre algumas vezes, né? Que tem como é que fala? Um dilúvio acontecendo, muita chuva, aí esse homem vai para cima da montanha, aí todo mundo fala, aí a água vai subindo, 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 onde ele tá, né, no penhasco, assim, né, não tem um penhasco, aí a água sobe, 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 ele fica, Deus vai me ajudar, 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 aí ele tá lá, aí passa um barco, um monte de gente, aí ele, não, não, podem ir, Deus vai me ajudar, aí passa um outro barco, vamos embora, vem pra cá, você vai morrer afogado, não, não, Deus vai me ajudar, pode ir, e o outro, não, vai me ajudar. Aí vai embora. Aí ele morre. Como ele acreditava em Cristo, como acreditava em Deus, ele foi, falou, poxa, eu morri, mas como assim? Eu fiz tudo, tal, e você não me ajudou? Aí Deus fala, eu te mandei um barco, te mandei outro barco, te mandei outro barco e você não aceitou minha ajuda. Então Deus não vai falar às vezes claramente com você, olha, tá vindo o barco, pule nele. E essa sabedoria e esse ponto específico, ele vem do nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus tá te mostrando ali na cara dura e você não consegue ver que é um sinal, ou você não consegue ver que é a ajuda dele, ou você não consegue ver que é a mão dele naquela situação. Algumas você consegue, você fala, não, isso aqui foi Deus com certeza. Tudo pra gente tem que ser Deus, com certeza, né? Mas tem coisa que você diz, peraí, isso aqui não, só podia ter sido Deus, só pode ter sido Deus, porque como é que isso aqui acontecesse se dependesse do homem? Então, prestar atenção no seu coração é muito importante, porque apesar da Bíblia nos dizer que ele é enganoso, né? A Bíblia manda a gente guardar ele. Por que que ela manda guardar? Porque as respostas de toda a sua vida está nele. É o que a palavra diz. A resposta da vida está no coração. Então, guarde o seu coração, para que ele não seja corrompido, para que o mundo não o corrompa. Então, Deus, é a mesma coisa que a gente está lendo aqui agora, porque Ele põe no coração aquilo que nós devemos fazer. Então, se ele estivesse conversando com Deus, se ele tivesse conversado com Deus e dito, Senhor, eu vou morrer aqui, e aí? Deus colocaria no coração dele, pulando o barco. Passou o segundo, pulando o segundo. Passou o terceiro, pulando o terceiro. Porque Deus não quer que você se dê mal, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você passe por dificuldades, né? Nós nos colocamos nas dificuldades, muitas das vezes. Então é importante a gente ver que quando você ouvir alguém dizer assim, ai, Deus falou comigo, ele fala através do coração, ele fala através do barco que ele está enviando, ele fala através, mas sempre da palavra dele, sempre tem embasamento na palavra dele. Então, isso aqui é lindo para você ver que Deus, ele põe no coração, no nosso coração, aquilo que é necessário para o nosso entendimento. Se você está sentindo algo que está deixando seu coração inquieto, você tem alguém do seu lado, uma pessoa na sua vida que vai ser, ai, não sei, não me sinto feliz ou confortável do lado dessa pessoa, ou então, sei lá, alguma situação específica que seu coração tá, não faz isso, não vai.
É Deus falando com você. Todas as vezes, não se engane, porque o coração é enganoso. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter um relacionamento com Deus, tem que ter como é que diz, essa intimidade para que você escute a voz dele. E você saiba o que de fato, como assim tá escutar a voz dele? O que ele colocar no seu coração, você vai saber escutar se é dele ou se não é dele. Tudo precisa vir da palavra de Deus. Então, aqui ele fez isso com Davi. Ele entregou-lhe as plantas, tudo que o Espírito lhe havia posto no coração. Então, Davi tá assim, as coisas estão acontecendo, né? Como é que diz? É, as coisas acontecendo, sendo construídos e, né? Então, quando ele falou lá atrás, olha, eu tinha no meu coração tal, mas não era o plano de Deus, ele entregou as plantas de tudo que o Espírito havia posto no coração. O que que significa? Que a altura, a cor, o tamanho disso, a forma daquilo, tudo que Davi tem de documentos sobre o templo, foi o Espírito Santo quem deu. Acerca dos pátios do templo do Senhor, de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros, templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, bem como dos utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso de prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. Peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e os jarros, o peso de ouro para cada bacia de ouro, o peso de prata para cada bacia de prata, o peso de ouro refinado para o altar de incenso, e também lhe deu o desenho da carruagem, isso é, dos querubins de ouro que, com as asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Davi disse ao seu filho Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Então, é a mesma coisa quando você pergunta: quem escreveu os 5 livros? Não foi Moisés? Foi Moisés. Quem fez isso? Olha aqui, isso aqui não foi método de Davi. O Espírito Santo que deu para Davi tudo. Como é que faz a porta, como é que faz a janela, como é que faz. E aí isso é bonito porque Davi fala, olha, foi tudo a mão do Senhor que me deu por escrito e ele me capacitou para entender todo o projeto da obra. Porque Deus, quando ele te dá uma batalha, ele não te deixa ter ferramenta para lutar. Deus, quando permite que você vai no deserto, ele não deixa de te dar água. E é a fé que nos conecta com tudo isso. Então, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, capacitou para entender o projeto da obra. Davi também disse: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo, nem desanime. Isso aqui é a mensagem que a gente pode ler todos os dias da nossa vida. Seja forte, corajosa, mãos à obra, não tenha medo, nem desanime. Deus fala sobre. Pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará até que você termine toda a construção do templo do Senhor. E isso significa para nós também, enquanto nós estivermos vivos, nessa construção do nosso templo, na qual a gente aprende todos os dias, na qual a gente faz a diferença na vida de um próximo todos os dias, enquanto a gente não terminar a nossa missão, a gente não vai estar com ele, né? As divisões dos sacerdotes e dos levitas, a não ser que ele tenha motivo para tal. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo de Deus. E você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens.
Vamos lá. Então, o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas o Senhor, nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro de madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas de pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e magras. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tinha dado para este santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinado, e para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados de trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 5.000 talentos de ouro e 10.000 dários de ouro. 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Quem tinha pedras preciosas as deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro, completo, integral, completamente ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: agora uma oração de Davi. Eu amo as orações de Davi porque a gente aprende tanto. E ele fala com Deus como a gente fala hoje mesmo, né? Então, momento de oração é um momento íntimo, seu com Deus. E aí você tem esse momento, né, isso no qual você pode conversar mesmo com ele. Eu gosto de ver as orações de Davi, mas vamos lá. Bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, da eternidade e eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Então, cuidado quando você pensa que o mundo é do diabo, dinheiro é do diabo. Gente, tudo está escrito aqui. Tudo o que há nos céus e na terra é teu. É de Deus. A inclinação má do ser humano é quem faz as coisas mudarem a conotação. É a ganância, a inveja, o ciúme, tudo isso faz mudar as coisas, mas tudo que tiver. E aí, obviamente, o diabo ama, deita e rola, porque o que ele quer mesmo é o oposto daquilo que Deus nos deu, nos permite ser e ter e tudo mais. Mas tudo o que há nos céus e na terra, tá? Isso representa, isso tipo, significa o quê? Tudo. Tudo que você tem, tudo que você imaginar que você, tudo é dele, tudo emprestado para nós, né? E ele continua: Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Olha que como ele nos dá força, só a gente pedir. Deus dá força. Ele dá força a todos aqueles que pedem, todos aqueles que têm um relacionamento com Ele, todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, ele está dizendo, o palácio que eu tenho, aliás, o palácio que é seu, né? Todas essas
como é que diz? Tudo que foi provido para eles, né? Tudo isso é seu. O ouro, a prata, foi nós que conquistamos, foi nós que achamos, somos nós que tomamos conta, mas é seu. É isso que ele está dizendo para Deus aqui. Tudo vem de ti. Ah, mas e a ciência? Vem de ti. Ah, mas e vem de ti. Tudo vem do Senhor. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Deus se agrada com a integridade de um coração. Tudo que tudo o que dei foi espontaneamente. Ele está dizendo, olha, não fui obrigado a fazer isso. Eu dei com espontaneidade, com integridade de coração mesmo. E é isso que às vezes a gente não entende, que às vezes em igreja, quando a gente vai doar, quando a gente vai. As pessoas acham que é obrigação, ou que tem que fazer, ai, que saco, eu vou doar isso aqui. Ai, que. Para Deus não é assim que funciona. Tem que ser de coração, um coração íntegro, que significa coração todo, por completo. Não é somente, né, o coração por completo, integridade. Agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esta inclinação dos pensamentos no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Por que que ele não falou a mente leal a ti? Porque é o coração que é enganado, enganável. Dá ao seu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, a fim de construir este palácio para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem ao Senhor, o seu Deus. Então todos eles louvaram ao Senhor, Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram os holocaustos de 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas, muitos outros sacrifícios, em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, ungido diante do Senhor como soberano, e Zadok como seu sacerdote. De maneira que Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai, e ele prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e príncipes, principais, desculpa, todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O que vai mudar, porque nós vamos ver já já lá na frente o filho de Salomão, que vai dar tudo errado. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel, no total, né? E são divididos em 7 anos em Hebron, 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. E Salomão, seu filho, sucedeu-o como rei. Deus dá riqueza, Deus dá vida longa, Deus dá honra. Os feitos do rei Davi
desde o início até o fim do seu reinado, constam nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, bem como todos os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos reinos das outras terras. Amém. Finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente começa a segunda Crônicas, capítulo 1, também para a honra dele. E é aqui que, na verdade, eu falei que se desse para ler mais um, mas ontem, né? Ou não foi ontem, eu não sei quando Deus fala com Salomão, a gente vai entrar nessa parte, mas eu achei que fosse outra parte, enfim. Então é isso. Então a gente finaliza por aqui hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Amém. Para a honra e glória dele. E a gente se fala. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Se cuidem. Até amanhã.